estive lá fazendo uma visita do pastor Fábio em Mandirituba, e tem um bairro assim que lá em Mandirituba faz tempo, cara, que queima dentro do meu coração ter uma igreja lá, né? Que é Areia Branca, entendeu? Aí eu falei para esse Fábio, nós temos que abrir uma igreja em Areia Branca, amém? Ele falou, Deus já falou isso comigo, eu estive lá e Deus já falou isso comigo. Eu falei, então, meu irmão, deixa Deus te usar com força aí, amém? E nós temos que abrir igrejas em todas as outras cidades que não temos. E aqui em Curitiba, então, irmãos, que é uma cidade bem grande, 2 milhões de habitantes, pensa, gente, pensa, não é? Nós temos que abrir aí pelo menos umas 5 igrejas em cada regional, para que cada habitante de Curitiba tenha a oportunidade de conhecer a Deus através da casa da bênção, amém? E como bem disse o pastor Alberto, essa casa é uma bênção, amém? Aleluia. Hoje eu estava assistindo as ministrações do missionário Felipe, né? Relembrando, porque hoje quero trazer um resumo daquilo que aprendemos na nossa conferência, como pós-conferência, para te relembrar, para você não perder, né, o que você aprendeu, te estimular a seguindo aquilo que Deus direcionou. E em um momento da mensagem que ele pregou aqui no sábado à tarde, ele falou que não é por acaso que nós temos esse nome, não é na verdade, Casa da Bênção. Deus, ele abençoou, a primeira palavra que ele deu para o ser humano foi que ele abençoava o ser humano, mas o ser humano saiu desse lugar de bênção. E um dos nossos objetivos como igreja é trazer de volta essas pessoas para esse lugar de bênção chamado igreja, amém? Não é à toa que nós temos esse nome, Casa da Bênção. Nós queremos tirar as pessoas de um lugar de maldição sem Cristo e trazer para esse lugar de bênção que Deus deu para ela, amém? Esse lugar de bênção não é só a casa da bênção, não é, é a igreja dele, e todas as comunidades que realmente são fiéis ao Senhor são a igreja do Senhor Jesus, independente de denominação, amém? E nós temos que ser uma casa que traz essas pessoas, uma comunidade que traz as pessoas do mundo para esse lugar de bênção, amém? Aleluia. Então vamos orar por isso cada vez mais, para que nós possamos crescer, não é? Levantar obreiros, né? Levantar pessoas para que a gente possa expandir, amém? Estava conversando com o pastor Marquinhos, né? Essa semana passada, né? Só para suprir uma necessidade nossa aqui hoje, não é nem para expandir nada, eu preciso aí, não é, em coisa de 1 ano e meio, 2 anos, levantar de 2 a 3 casais de pastores. Imagina, só para estruturar melhor as coisas aqui no campo. Imagina então, para a gente expandir, amém? Aleluia. Que bom que você está aqui, você faz parte desse ministério, desse campo missionário, amém? Não se olhe somente como uma congregação, você não deve se olhar como simplesmente como membro de uma congregação, você tem que se olhar no mínimo, a sua visão assim, mais baixa sobre você no reino de Deus, é que você faz parte integrante de um campo missionário, amém? A seara é muito grande e os trabalhadores são poucos, né? E você tem que me ajudar nessa oração diária aí, né? De orar para o Senhor mandar mais trabalhadores, amém? E eu tenho certeza que dentro de você vai encontrar uma resposta aí, amém? E essa palavra de hoje, eu creio que vai te ajudar muito, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, Senhor, então, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento, onde estamos aqui reunidos como campo missionário, como a Tua igreja. Senhor, nós colocamos este momento em Tuas mãos, declaramos que o Senhor é suficiente em nossas vidas, não precisamos de mais nada além do Senhor. Tu és o nosso grande eu sou. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou por nós um alto e bom preço na cruz, nos transportou do império das trevas para o Teu reino de luz, e hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Senhor meu Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra,
Queremos conhecer mais o Senhor e a Tua vontade, o Teu propósito para nós nesta vida, Senhor. Que, como bem disse o pastor Alberto, que quando nós comparamos ela à eternidade, é como a flor da erva, é como a névoa que se dissipa assim que o sol começa a ficar quente na terra. Senhor meu Deus, que o Senhor nos ensine a viver essa vida que é tão curta, Senhor, de uma forma intensa para Te servir e Te adorar, para que na eternidade nós possamos colher os frutos que o Senhor tem preparado para nós. O prêmio da vitória, a coroa da vitória, o galardão, Senhor. Obrigado, Jesus. Por isso, Senhor, fala conosco nesta noite e dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Então faz dessa palavra, Senhor, uma direção viva e eficaz dentro de nós. Pai, que essa mensagem também seja segundo aquilo que é a Tua vontade, Senhor, com uma espada afiada, Senhor, dos dois lados, e que ela penetre no mais profundo do nosso ser, nos dando discernimento, que nós possamos fazer separação, Senhor, entre aquilo que é certo e errado, entre aquilo que é a Tua vontade e não é a Tua vontade, entre aquilo que vem de Ti e que não vem de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos ouvidos e faz das Tuas palavras espírito e vida dentro de nós. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Aleluia. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Deixa eu me preparar aqui, meu irmão, que eu estou cheio de cola hoje. Amém. Eu tenho cola no iPad. Hoje eu precisava para ministrar para vocês 3 telas. E aí, como só tenho um iPad e um celular, eu trouxe o caderno. Mas hora que você não me vê com caderninho assim, né? Em casa eu uso muito caderno, não é? Nas minhas, no meu devocional, na minha leitura, nos meus estudos, eu gosto muito de escrever, não é? Mas quando eu venho para a igreja, para o culto, que já está tudo pronto, aí eu uso o celular, uso o iPad de forma geral, né? Mas no meu dia a dia, né? Quem vai se aconselhar comigo sabe que eu gosto muito do caderno, né? Primeira coisa que eu faço, eu pego o caderninho, abro, não é? Eu gosto de fazer anotações do caderno. Eu penso melhor com um papel e uma caneta na mão. Amém? Mas, geralmente eu faço meus estudos ali e depois passo para os meios eletrônicos, né? Mas, irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre cosmovisão, amém? Né? O meu objetivo aqui é trazer um resumo das 2 primeiras mensagens que o missionário Felipe, ele trouxe para nós aqui na nossa conferência, amém? Né? Na sexta noite, ele ministrou sobre a história de Deus. Infelizmente, nós não temos essa mensagem gravada. Cada vez que eu lembro disso, eu libero perdão para o Brian. Cadê o Brian? Está aqui? Entendeu? Eu lembro disso e vem um sentimento, eu lembro assim, eu já perdoei esse guri. Né? No sábado à tarde, né, eu não coloquei como resumo a mensagem de sábado à noite, porque não ia dar tempo, e nós temos tempo aqui, não é, para ministrar para vocês, né? O objetivo de eu trazer isso para vocês, né, como uma pré-conferência aqui, uma pós-conferência, na nossa ceia ministerial, é te lembrar de algumas coisas que você ouviu, que está aí adormecido dentro de você, porque talvez você não pensou mais no assunto de lá para cá. Isso é muito comum, sim ou não? Né? O Senhor nos fala coisas maravilhosas, o Senhor nos fala coisas importantes, e acaba que, depois que passa aquele momento onde Deus falou conosco, seja num culto, até às vezes num momento devocional diário, numa oração, não é? Nós levantamos e vamos viver a nossa vida como que se Deus nunca tivesse falado aquilo, né? Esse é o estilo de vida de um porco, e a Bíblia diz que Deus não dá pérola aos porcos. Quanto mais você fizer isso, menos Deus vai te dar em momentos como esse, menos Deus vai te dar em momentos do seu devocional, do seu secreto com o Senhor, né? E eu quero te ajudar a não ser assim, amém? A você lembrar das coisas. E também, o segundo objetivo é que você busque mais entendimento e mais discernimento sobre este assunto que nós aprendemos, amém? Que é essencial
para a mudança que nós temos que ter, nossa forma de pensar, nos paradigmas, a fim de que o Senhor opere a transformação que Ele quer, amém? Coloca Romanos 12:2 na NTLH para mim, por favor. Eu gosto muito da tradução desse versículo na NTLH, porque nos dá o entendimento assim do mecanismo, né, de ação da mudança de Deus. Coloca aí, por favor, né? Não vivam conforme as pessoas deste mundo, né? Então, para não viver, eu tenho que mudar a minha cosmovisão. O que é a cosmovisão? A minha visão sobre o mundo. O que determina como eu vivo, como as pessoas vivem no mundo, a cosmovisão que elas têm, não é? Cosmos, mundo, criação, visão, né? Como eu vejo o mundo. Então, nós não podemos ver o mundo como as pessoas do mundo veem o mundo. Nós não podemos ver a igreja como as pessoas do mundo veem a igreja. Infelizmente, muitas vezes nós vemos pessoas da igreja que têm sobre a igreja a mesma visão que o mundo tem, não é? O mundo acha que os pastores tiram vantagens nos membros da igreja. É óbvio que isso infelizmente existe, né? Gente mau caráter, gente mal intencionada, existe em qualquer lugar aonde o ser humano está, sim ou não? Né? Mas em geral não é para ser assim, né? A maioria das igrejas que eu conheço, pelo menos, são igrejas que têm bons pastores. Mas mesmo essas igrejas têm bons pastores, muitos membros dessa igreja têm ainda essa visão que o mundo tem sobre a própria igreja que eles congregam, sem base nenhuma. Não é verdade? O mundo, ele tenta mostrar para as pessoas, por exemplo, que a igreja vai tirar seu tempo, a igreja é mais uma coisa para você fazer, não é verdade? E tem muito crente que ainda vê a igreja assim. A igreja está tirando o meu tempo, a igreja é mais uma coisa para mim fazer, não é verdade? Não é? A visão que o mundo tem sobre casamento, sobre família, não são poucos que dentro da igreja, embora se confessam a fé em Cristo, têm sobre a família a mesma visão que as pessoas do mundo têm. Então se tornam maridos, se tornam esposas, pais e filhos, assim como são os maridos, as esposas, os pais e os filhos do mundo, não é? Então a Bíblia diz para a gente, deixa o texto aqui projetado para mim, por favor. Quando eu pedir um texto, deixa ele até eu pedir para tirar, tá bom? Porque daí vai me ajudar aqui, quando eu olhar para cá, dou de cara com o texto, né? Mas como que a gente vai conseguir deixar de viver desse jeito, ou seja, deixar de ter essa visão? Nós precisamos deixar que Deus nos transforme. Mas o meio da transformação é uma completa mudança, o meio é uma completa mudança da nossa mente, ou seja, Deus vai me transformar sim, né, por um ato milagroso dele, por um ato sobrenatural dele, sim, mas quando eu busco uma mudança de mente, amém? Então eu tenho que entender que a visão que eu tenho é uma visão enganosa e eu tenho que calibrar a minha visão, eu tenho que corrigir a lente do óculos da minha mente, eu tenho que mudar a minha cosmovisão para que eu veja do jeito certo, para que eu tenha o discernimento certo, para que eu conheça a verdade de uma forma completa, não só por uma perspectiva, e às vezes ainda uma perspectiva errada, sim ou não? Por mais que uma perspectiva esteja certa, ela é uma perspectiva, ela é a visão de um ponto, e nós não temos que ter um ponto de vista, nós temos que ter a vista dos pontos. Primeiro, a perspectiva tem que ser certa, o ponto de vista tem que ser certo, e depois eu não posso ter só um ponto de vista, eu tenho que ter a vista de todos os pontos, é a visão 3D, né? Eu vejo de todos os lados, vejo de cima, vejo de baixo, não é? Eu não vejo só uma visão 1D ou uma visão 2D, não é? Então, isso é muito importante para a gente, né? E o objetivo de tudo que eu tenho pregado para você e dessa conferência
regional que tivemos agora, faz o quê? 2, 3 semanas, mais ou menos, né? É te ajudar a você saber que tipo de mudança você tem que buscar na sua mente, né? Eu não sei você, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu descubro em mim, né, visões erradas, discernimentos errados, entendimentos errados e principalmente incompletos, não é verdade? Que vão se completando ao longo do tempo, a fim de que eu possa então ser transformado pelo Senhor na minha mente e possa conhecer a vontade de Deus, que para Ele é boa, perfeita e agradável, mas para mim também tem que se tornar boa, perfeita e agradável, não é? Então até o meu gosto vai mudar, né? Até minha forma de discernir o que é bom, o ruim, agradável, o desagradável vai mudar. Quantas coisas que logo que você entregou a vida para Jesus, era desagradável e desconfortável para você, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Quem aqui que é dizimista e que teve que vencer aquele sentimento ruim quando você ia dizimar e quando você ia ofertar? Quem aqui? Né? Isso já virou um prazer na sua vida, né? Rapaz, mudou o gosto, mudou o seu paladar espiritual, não é verdade? Quantas pessoas que achavam enfadonho, né, e cansativo ler a Bíblia e orar ao Senhor, e que hoje tem prazer em ler as Escrituras Sagradas, né, sente o regozijo ali do Espírito na adoração, né, hoje sente tristeza no coração, porque queria ter mais tempo para se dedicar às Escrituras, mais tempo para se dedicar às orações, é ou não é verdade? Né? Quantas pessoas que não gostavam de gente, como eu, não gostava de gente, né? Eu amava estar dentro do laboratório mexendo com coisas. Eu falava assim, gente, copo de Becker, tubo de ensaio, pipeta, bureta, proveta, cadinho, nada dessas coisas aí dão problema para a gente, mas vai trabalhar com gente para você ver. Eu falava assim, rapaz, trabalhar com gente é incomodação do início ao fim, de A a Z, não é? Meu irmão, hoje eu sento para conversar com os irmãos e às vezes um dia inteiro não tem tempo para mim conversar com você sobre as coisas de Deus, não é verdade? Poder te ajudar a ter entendimento e discernimento. Irmão, que prazer, que alegria que eu tenho nisso. E eu perdendo meu tempo com pipeta, copo de Becker, Erlenmeyer. Meu Deus do céu, olha só, que maravilha, né? Poder conversar com os irmãos, né? Mas tem gente que ainda não gosta de gente, não é verdade? Né? Hoje eu tenho prazer com isso, para mim era enfadonho. Eu me lembro que quando eu estudava, né? Eu estudava para vestibular, o meu trauma era redação. Meu irmão, cara, eu me lembro quando eu passei no vestibular na Federal Rio Grande do Sul, eu me lembro que uma das coisas que eu fiquei alegre, foi assim, eu nunca mais vou precisar mexer com redação na vida, porque a redação era um mal que eu tinha que vencer somente para passar no vestibular, entendeu? Aí, né, o meu pai na fé, missionário Abraão, começou a me preparar para o ministério, e ele foi me dar uma aula de como preparar um sermão. Quando ele começou lá, título, introdução, transição, desenvolvimento 1, 2, 3, 4, conclusão. Eu falei, rapaz, esse negócio é uma redação. Não é? Ah, Jesus, já, na hora ele já me deu, já não sei para ser pastor. Meu ministério, que eu já não queria muito, já acabou naquela aula ali. Não é? Irmãos, hoje como Deus me dá graça para, né, para poder fazer isso com alegria no coração. Não é? Sem ter que fazer hoje, eu faço esboço, que eu nunca preguei até hoje, mas está lá o esboço. Você está me entendendo? Né? Que há uma coisa que eu acho interessante, que eu acho importante para a igreja, e está lá, pré-apontado, né? Com já a estrutura, introdução e aquela coisa toda, né? Então Deus vai mudando a nossa mente, amém? Eu quero começar com vocês então esse assunto, lendo Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9. Diz assim, ó:
o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês, né? Então, primeiro, nós temos que entender que há uma separação, há uma distância entre o que Deus pensa e entre o que nós pensamos. E nós precisamos percorrer essa distância. Amém? Não é? A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, 6, se eu não me engano, projeta aí, por favor. Hebreus 11, 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Deixa aí. Então, uma das principais atitudes da fé é nos conduzir à busca pelo conhecimento. Mas não é conhecimento, não é qualquer conhecimento, é um conhecimento a respeito de Deus. Quantas pessoas que se intitulam, que se consideram pessoas de fé, mas não têm uma das principais ou a principal ação da fé. Eu, particularmente, não é, dentro da luz que eu tenho hoje, por que eu digo a luz que eu tenho hoje? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais claro, até que se torne dia perfeito. Então, na nossa caminhada de fé, nós vamos andando de tempo em tempo em uma determinada intensidade de luz, não é? Representa o que essa intensidade de luz? Não é? A presença de Deus, o nosso conhecimento revelado, usado por Deus, principalmente sobre Deus. Esse é o principal conhecimento que nós devemos buscar, amém? Não é? E quando o Senhor vê que temos essa, na minha opinião hoje, em função dessa luz que eu tenho, essa principal ação da fé, a Bíblia diz que Ele nos recompensa. Amém? Não é? Muitas pessoas andam perdidas hoje aí, por falta de conhecimento, não é? Por que o povo perece? Não é? Tem gente que, quando vê as pessoas perecendo, ela fala assim, não é? É por causa de pecado? Sim, né? É por causa de maldição? É por causa da ação do diabo? Sim, mas o que dá espaço para a ação do diabo? O que dá espaço para pecado? Né? O que nos coloca debaixo do juízo de Deus, do castigo do Pai, que é o que nós chamamos de maldição, senão a falta de conhecimento. É ou não é verdade? Então nós temos que caminhar, nós saímos de um lugar de trevas, nós saímos de uma condição onde nós não sabemos nada sobre Deus, e vivemos somente pelas opiniões dos outros, não é? Nós conhecemos de Deus como conhecemos do Saci Pererê, nós ouvimos falar histórias e canções, não é só que Saci Pererê é uma lenda, e Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele existe, amém? E nós podemos buscar conhecimento dEle, então nós temos que avançar nesse caminho da ignorância, até chegar a nós conhecermos a Deus, até nós começarmos, volta lá para Isaías 55, do 8 ao 9, não é? Temos os pensamentos de Deus, não é? Agir como Deus age, coloca no 9. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e minhas ações estão muito acima dos seus pensamentos. Isso é elevar nossos pensamentos ao Senhor. Elevar o seu pensamento ao Senhor não é você chegar aqui, fechar os olhos e alguém fala assim, eleve o seu pensamento ao Senhor, e você começa a pensar em Deus. Eu fico imaginando quando alguém faz assim, eu fico imaginando como é que fica a mente das pessoas. Fico pensando assim, ó, Deus, Jesus, salvação. Eu fico imaginando isso, as pessoas fazendo isso. Porque sempre que eu ouvia isso, eu não sabia como elevar os meus pensamentos ao Senhor. E a gente participa de reuniões de crente, e muitas pessoas,
quando vão começar a orar, ou começar a pregar, ou começar um culto, falam isso, sim ou não? Não é? Eu me lembro que, né, eu na igreja há algum tempo, e eu ouvia muito isso, e eu não sabia como fazer isso, e eu ficava lá pensando em quem? Pensando em Deus, não é? Como eu nunca vi Deus, não sei como é que é a imagem dele, então eu ficava pensando só no nome dele, D-E-U-S, mas um dia aquilo me incomodou, porque eu estava me sentindo sinceramente um abobado ali, ó, parado, Deus, só pensando, porque já que é para pensar em Deus, eleve os seus pensamentos a Deus, na verdade. Um dia eu chamei Abraão, meu pai na fé, uma das sortes que eu tenho na vida é que eu sempre fui curioso. Sempre fui curioso. A Lara, ela é muito parecida comigo nisso. A Lara, se ela está comigo, ela fica me perguntando coisa o dia inteiro. Eu fico estimulando isso a ela. É cansativo estimular a pergunta, porque tem que ter a resposta, né? Então, eu te dou um conselho, seja uma pessoa, né, que tenha perguntas dentro de você. Aí, eu chamei o Abraão um dia, fui conversar com o seu Abraão. Sabe aquele meio do culto que as pessoas falam assim, ó, eleve seus pensamentos ao Senhor. Eu não sei fazer isso. Como é que se faz uma coisa dessa? Perguntei para ele. Ele deu aquele sorriso assim, sabe nada, inocente. Já senti que estava passando vergonha só no ato de fazer a pergunta, mas eu preciso ter a vergonha de fazer a pergunta do que passar a vergonha da ignorância, né, de não saber, né? Então perguntei, falou, César, na verdade não é assim, isso é uma coisa assim que não é assim num culto que se faz. Aí ele me explicou, e eu comecei então a elevar os meus pensamentos, porque eles são altos. Eles são o quê? Altos. E os nossos são baixos. Nós pensamos só em coisas temporais, e o Senhor pensa em coisas eternas. Nós pensamos só em coisas materiais, e o Senhor pensa nas materiais também, porque Ele criou tudo isso. Não é verdade? Ninguém fala sem pensar. Tem gente que diz que fala sem pensar, mas isso é impossível, meu irmão. Todo mundo que fala, pensa. Amém? Não é? Então, mas Ele também pensa nas coisas espirituais, não é? Nós temos então que percorrer esse caminho, não é? Elevar os nossos pensamentos, amém? E nós, dessa aliança, nós temos uma graça dada por Deus, temos o Espírito Santo em nós, e por isso, 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo fala algo bem interessante. 1 Coríntios 2,16 diz assim, ó, presta atenção, ó, como diz as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Ele está falando de textos como esse que a gente leu aqui em Isaías, não é? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Aí ele fala assim, mas nós quem? Nós da nova aliança, nós que somos cheios do Espírito Santo, e temos agora o autor das Escrituras conosco, o autor das Escrituras conosco, agora nós podemos, com a ajuda dele, pensar como ele pensa. Quem gosta de ler, meu irmão, vai entender o que eu estou falando agora, que eu vou falar agora aqui. Imagina você ler um livro, né, pastor Beto, e o autor dele do seu lado ali, pastor Beto, e você lê e pergunta assim, o que o senhor quis dizer com isso? Você já pensou que maravilha, meu irmão? Você lendo o livro com o autor, não é só o dia do autógrafo, você pega aquela fila danada lá, o cara te dá um autógrafo, não te explica nada, não é? O cara está ali, ó, cada vez que você abre o livro dele, ele automaticamente aparece do seu lado, se transporta para você assim, e você pode ler, não é, com um comentário nas entrelinhas, né? Eu gosto de notícia, né? Eu sigo um jornalista que eu, inclusive, recomendo para vocês, ele é muito famoso, Alexandre Garcia. Então, ele tem um artigo semanal, mais importante geralmente, e no sábado ele faz o comentário nas entrelinhas. Ele lê o artigo dele pausadamente e comenta, né, coisas que, se ele tivesse comentar ali, daria algo muito grande que não poderia ser publicado nos jornais. Então ele faz comentários de porquê daquilo, e, né, ele explica o porquê que ele escreveu aquilo. E às vezes eu não consigo pegar assim, eu não consigo, eu me esqueço de pegar os comentários
os artigos diários dele, mas as entrelinhas eu nunca perco. Entendeu? Eu gosto desse mistério que qualquer autor não revela, né, de forma geral na sua obra. Agora imagina a Bíblia Sagrada, quantos mistérios tem revelado aqui, não é? Então é importante que você busque, não é, essa mente do Senhor através de uma dedicação às Escrituras Sagradas, com auxílio direto do Espírito Santo. Pergunte, anote, faça perguntas. Se você não faz perguntas, o Espírito Santo não te responde. Então faça perguntas. Faça pergunta para Ele, não faça pergunta para você, não faça pergunta para os outros. Faça primeiramente perguntas ao Espírito de Deus. Quantas perguntas eu anoto, não é? Eu gosto muito das Bíblias eletrônicas, porque eu posso clicar ali e fazer uma anotação, né? E eu faço muitas perguntas ali, e em um determinado momento, em uma determinada leitura, às vezes no mesmo dia ou em outro dia, o Espírito Santo, lembra daquela pergunta que tu fez para mim? Aí está a resposta. Tem resposta que Ele me dá em pensamento, tem resposta que Ele me dá lendo as Escrituras, lendo um outro livro, tem resposta que Ele me dá vendo situações, sabe, no dia a dia. Aí Ele lembra aquilo que tu perguntou, a essência é isso aí. Rapaz, isso é fantástico. Você está me entendendo? Isso aí é percorrer esse caminho, não é? Que o Senhor assemelha entre os céus e a terra. Não é conectar a nossa mente ao Senhor. E essa é a base, sabe? A busca desse conhecimento, desse entendimento, de ver as coisas como Deus vê, de pensar como Deus pensa, de agir como Ele age, é a base que respalda tudo no nosso relacionamento com Ele. Se você não tem essa busca, você não tem respaldo de Deus na sua vida. Porque embora você tenha a fé, bota lá de novo em Romanos, em Hebreus 11:6, não é? Se você não tem essa busca, o Senhor não te dá as recompensas. O que são as recompensas, né? São coisas que você precisa para avançar nessa caminhada. Coisas que você precisa, não é? Para ir além. Eu posso, Deus está aqui, meu irmão. Tocou no coração dos irmãos trazer café, né? Então, o café me desconcentrou, meus irmãos. Entendeu? Vou dizer uma coisa para você, irmão. Depois de Deus, da minha família e de costela assada, eu gosto de café. Mas vamos lá. Então, sabe, essas recompensas são provisões que Deus dá, são revelações que Deus dá, são coisas que Deus dá, conecta pessoas na vida da gente, entendeu? Não é porque Deus também dá respostas através de outras pessoas para nós, não é verdade? Eu gosto de conversar com pessoas que abrem a minha mente, que me dão um discernimento maior, pessoas que falam para mim de coisas que eu não sei. Isso é bom. Claro, eu tenho de conversar com pessoas para elas saber mais, mas eu tenho que conversar com pessoas que sabem mais do que eu, e isso me enriquece, não é verdade? Mas qual é o objetivo disso? Eu quero conhecer Deus melhor. Quem quer conhecer Deus melhor aí? E lá em Daniel 10:12, coloca Daniel 10:12, nos fala desse respaldo que Deus nos dá quando nós buscamos entendimento, quando buscamos direção. Amém? Aí diz assim, bota na NVI ou na Almeida Revista Atualizada, por favor, que essa versão aqui não me favorece muito naquilo que eu quero explicar para vocês. Aí. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus,
suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Olha que interessante, né? Daniel aqui, porque discerniu algo do Senhor, que não entendeu bem, ele começou a orar. Eu vou orar e vou jejuar. Esse é aquele 21 dias que o príncipe da Pérsia veio resistir, o anjo do Senhor, né? Todo mundo conhece isso aí, né? Então as pessoas pensam, eu vou fazer jejum e oração por 21 dias para vencer principado. Tem gente que dá isso como receita, não é? Não, então eu vou jejuar e orar para vencer principado. Isso é uma verdade? Sim, mas não é uma verdade completa. É ou não é verdade? Né? Então, né, Daniel, ele sentiu angústia por algo que ele não estava conseguindo entender, por algo que era difícil para ele, e ele se empenhou, né, a fazer o quê? Buscar entendimento. Como que alguém busca entendimento, meu irmão? Né? A gente busca entendimento lendo e consultando quem? O autor do livro. Não é verdade? Sim ou não? Só tem uma forma de você buscar entendimento, meu irmão. Deus não deu outra. Leia e tire dúvidas com o autor, né? Ou tire dúvidas com alguém que já foi instruído pelo autor, mais do que você. É só isso aí. E nós temos à nossa disposição as Escrituras Sagradas. Todo mundo tem a Bíblia em casa, tá? Não tem, não tem? Hoje é fácil, né? Irmãos, eu vou contar um mistério para vocês aqui, não escandaliza, tá bom? Irmãos, eu fico embasbacado quando eu estou falando com um crente assim, e assim, ó, acessa a Bíblia no teu celular, e o crente não tem o aplicativo da Bíblia baixado. Meu irmão, eu só não faço cara de escândalo para não escandalizar o meu irmão. Mas eu fico assim, dentro de mim eu fico pensando assim, como que pode um ser humano desse, cara, que não tem os aplicativos gratuitos da Bíblia baixado no celular? Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem joguinho, tem Shopee, Mercado Livre, Shoptime, né? Nada contra isso aí, mas na vida de algumas pessoas isso é uma ferramenta de mamon, não é verdade? Sim ou não? Né? Sabe, cara, tem Pinterest, o que mais que tem aí? TikTok, né? Toque-tique, rapaz, tem um monte de negócio, mas não tem a Bíblia. Tem tudo isso, assim, não, pastor, eu não tenho isso aqui, é porque meu celular, assim, é daqueles, sabe, bem, né? Então tem pouca memória. Meu irmão, tira essas coisas que não são relevantes, não é verdade, né? Eu acho que tudo isso, usado de forma correta, nos ajuda, sim ou não? Não é? Eu particularmente gosto muito do TikTok. Você está me entendendo? Né? Eu me lembro quando eu baixei o TikTok, eu sigo um pastor que eu admiro muito, o pastor Cote, e eu vi que ele postava vídeos no Instagram dele. Eu ficava, rapaz, eu tinha que copiar esse vídeo para postar no meu, para aqueles que me seguem ver. Que coisa maravilhosa. E eu vi que muitos vídeos que ele baixava tinham umas vídeos de TikTok. Eu falei, rapaz, ele baixa no TikTok. Aí baixei o TikTok e eu consigo. A maioria dos vídeos que eu posto, por exemplo, né, nas redes sociais hoje, eles vêm do TikTok, né? E são coisas que acrescentam a vida da gente, na verdade. Não é? Então, mas tem que ter a Bíblia. Nós temos que ser dedicados à Escritura Sagrada. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos então ter a mente do Senhor. Irmãos, a grande resposta da nossa vida, né? Então nós temos que fazer que nem Daniel. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó, a oração e o jejum, que não vem precedido de buscar entendimento, não vale nada.
é um ato religioso vazio. Aí você vai fazer que nem os católicos, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Então a base, o que respalda a sua vida de fé, o que respalda a sua vida espiritual é um empenho. Bota na Almeida Revista Atualizada aqui, né? Que eu acho que aqui, aplicaste o coração a compreender, né? Tem uma tradução que fala empenhaste, né? Quer dizer, que significa? Isso mostra um esforço, mostra uma dedicação, um estudioso aplicado, uma pessoa que se empenha nas coisas que faz, né? Isso é muito importante. Você está entendendo? Ah, pastor, eu não tenho muito tempo de estudar. Tem sim. Tem sim. Você tem que remir o seu tempo, amém? Tira do seu tempo aquilo que não é importante. Hoje, nós temos muitas formas de entretenimento. Entretenimento é bom e é de Deus também. Se der tempo, a gente vai ver hoje. Entendeu? Aí, ó, já não vai dar tempo. É 9 horas, rapaz. Às vezes eu acho que o relógio é meu inimigo, meu irmão. Né? Então, sabe, uma vida espiritual, gente, que não é respaldada por um empenho, por uma aplicação do nosso coração em compreender, não é? Não adianta. Então, né? Que tipo de consagração foi essa de Daniel? Cara, eu tenho que entender isso aqui, Senhor. É difícil demais, eu preciso da tua ajuda. Eu vou ficar aqui, ó, entendeu? Lendo e buscando o Senhor e não vou nem comer, né? O jejum é uma humilhação da Bíblia. Eu vou ficar aqui, entendeu? Até que o Senhor me responda. E ele ficou orando, né? Se você vê no capítulo anterior, você vê que ele começou a pedir perdão pelos pecados dele, dos antepassados dele, e se humilhar em jejum. Você está me entendendo? Até que, né, desde o primeiro dia que ele empenhou, que ele se dedicou, que ele se aplicou a buscar o entendimento, né, o Senhor mandou a resposta para ele. Só que deu o príncipe da Pérsia, o resistiu, né, e a gente foca no príncipe da Pérsia e perde o melhor discernimento desse texto, não é verdade? Né? Que é aplicar o coração. Tanto que esse texto é mais conhecido pelo evento do príncipe da Pérsia do que pelo o evento de aplicar o coração em buscar entendimento. Amém? Né? E eu quero agora falar um pouco sobre a primeira mensagem que o missionário Felipe pregou, que foi sobre a história de Deus, amém? Nós temos que mudar uma forma de nos ver em Deus. A verdade é que nós não nos vemos em Deus, nós vemos Deus em nós. Nós não nos vemos dentro da história de Deus, mas vemos Deus dentro da nossa história, não é? Nós queremos achar Deus em nós, mas não como disse o apóstolo Paulo, e o que eu quero é ser achado nele. Isso é poderoso, sabe? Esse eu acho que é um dos menores versículos da Bíblia. Acha para mim aí, não é? Ele fala assim, ser achado nele, não é? Nós vivemos numa visão correta, incorreta, querendo provas de que Deus está em nós, de que Deus está conosco. Nós queremos senti-lo, nós queremos perceber o mover dele, nós queremos perceber a ação dele através de nossas vidas. Tudo bem, isso até é importante, isso até é significativo, mas o importante não é nós acharmos Deus em nós, é ser achado nele. Coloca no 8, por favor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento, olha só do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi
todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele. Nós temos que nos encontrar em Cristo. Nós temos que nos encontrar em Deus e não Ele em nós. Hoje as pessoas procuram lugares onde elas encontram Deus e vão de igreja em igreja, de ministério em ministério, de congregação em congregação, para que elas possam achar Deus. A expectativa é assim, eu vou naquele lugar, porque Deus está lá, e eu vou levar Deus de lá comigo, e a partir de lá Ele vai estar comigo dentro de mim, e eu vou começar a ter experiências com Ele dentro da minha casa. Mas o principal é nós nos achar em Deus. E o missionário Felipe falou sobre a história de Deus. Amém? Tem a imagem da história de Deus que eu pedi para separar aí? Aquela linha de tempo lá. Mais para baixo, acho. Na mensagem do segundo dia está bem no início. Aí, bota toda a história, né? Bota toda a história. Cadê a história? Sumiu a história. Meu Deus do céu. Aí, nós somos aquela bolinha vermelha ali, amém? A história de Deus começa antes da criação, antes de Ele criar o mundo físico, porque Deus é Deus desde a eternidade, de eternidade em eternidade, né? Um ser não criado, né? Então aí Ele resolve fazer a criação e cria o homem, não é? Mas tudo isso não é a nossa história, é essa história de Deus, amém? E para nós encontrarmos as respostas essenciais, primeiro coloca lá, deixa preparado isso aí, e depois coloca Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso, é por isso que eu sou bonito, meu irmão. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração. Esse desejo, esse anseio pela eternidade, é nós conseguir nos colocar dentro da história de Deus, amém? Dentro daquilo que o Senhor planejou para a gente. Porque a nossa consciência hoje ainda não é eterna, mas para a gente conseguir nos colocar dentro da história dele, Ele colocou no nosso coração, né? Também pôs a eternidade no nosso coração. Coloca na NTLH, vamos ver como é que diz esse texto aí. Então, desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Não. Volta na outra lá. Mas tem uma tradução que fala, parece que um anseio pela eternidade, ou seja, nós desejamos entender a eternidade. E a eternidade é parte do plano eterno de Deus, da história de Deus. Ele é eterno e Ele gerou a eternidade, né? Porque não foi o tempo que gerou Deus, foi Deus que gerou o tempo. Então, Ele gerou a eternidade. E a eternidade é a história dele, porque Ele é eterno, não é? Quando então bota lá no gráfico lá de novo. Quando eu consigo me encontrar em Deus, entendendo esse plano eterno dele, eu consigo responder algumas perguntas, que são as perguntas essenciais da vida, né? Quem sou? Que é a minha identidade. Fala assim, identidade. Identidade. A minha identidade vai determinar como eu me relaciono com Deus e como me relaciono com o próximo. Quando eu sei quem eu sou em Deus e nesse plano eterno dele, na história dele, quando eu me encontro nele, quando eu sou achado nele, não é? Então, isso vai determinar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. Então,
eu tenho que mudar minha forma de ver. Eu não tenho que ver Deus na minha história, mas procurar me ver dentro da história de Deus. Isso é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite? Não. Não é verdade? Não é? Segunda pergunta é de onde vim, que fala da origem, não é verdade? Né? Nós viemos de quem? De quem que nós viemos? De quem que nós viemos? De Deus. Uma vez eu tive uma libertação na minha vida. Mesmo ainda dentro da igreja, eu me considerava uma pessoa desafortunada. Por que eu me considerava uma pessoa desafortunada? Porque na minha visão eu tive azar de ser filho do meu pai. Entendeu? E eu olhava para os filhos de outros pais e eu entendia que eles eram mais afortunados do que eu por causa do pai que eles tinham. Um pai melhor, um pai que educou, um pai que dava provisão, não é verdade? Né? Eu não tive começado do zero na minha vida, eu tinha começado negativo. Na verdade, eu achei que eu tinha começado do zero. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, pastor Marquinhos, descobri que eu tinha começado do negativo. Falei, rapaz, nem do zero meu pai me deixou. Ele me deixou, foi no negativo. Até os pecados dele que não se arrependeu, até hoje, volta e meia eu tenho que confessar, ó, desgraça. Isso é a graça, na verdade, né? Mas um dia eu lendo a Bíblia, e li assim, ó, o pó volta para o pó de onde veio, e o Espírito volta para Deus, que foi quem o... Meu irmão, através desse versículo, o Espírito Santo mudou o meu discernimento, eu comecei a me sentir sortudo. E até mais do que os outros. Primeiro, que essa é uma realidade de todo vivente na face da terra, sim ou não? Mas eu me senti mais bem-aventurado porque eu sabia e muitos ainda não. Eu comecei a me ver diferente. E quando eu comecei a me ver como uma pessoa afortunada, porque quem me gerou foi Deus. O meu pai não tinha me planejado. A minha mãe descobriu que estava grávida de mim já depois de alguns meses de gravidez. Você está entendendo? E isso me entristecia porque eu não fui uma pessoa planejada. Gente, essa era a pior tristeza da minha vida, em saber que eu não era uma pessoa planejada. Eu fui um acidente na vida do meu pai, eu fui um acidente na vida da minha mãe, e esse acidente tornou a vida deles mais difícil. Que quando a minha mãe me contava o sofrimento que ela teve, porque foi acidente, os 4 filhos dela não foi planejado, ela simplesmente fez e ficou grávida, e nenhum dos 4 filhos do meu pai ficou feliz em saber. Ela ficou assustada, e ficou mais assustada quando meu pai não ficava, que é louca, porque tu não te cuidou, mulher, a culpa é tua, não sei o quê, não é? E só de pensar que não era um cara planejado, isso me feria. Mas quando eu descobri que dependendo do meu pai e da minha mãe, quando meu pai namorou minha mãe, aquela bolota de informe começou a ser formada dentro do ventre da minha mãe, o meu pai decidiu que o meu espírito viria habitar naquele corpo, porque ele tinha um plano para mim. Rapaz, a minha visão sobre a minha vida mudou completamente. Eu vim da onde? Eu vim de Deus. Perdoei meu pai e minha mãe, porque eles não me planejaram esse corpinho lindo aqui, não é? Porque o meu espírito foi planejado, e muito bem planejado, antes da fundação dos tempos. E o meu pai já deixou os recursos necessários para mim. E a boa notícia que eu tenho para você é que meu pai é seu pai. Amém. E ele deixou para você também os recursos preparados, amém? Mais 2 dedinhos, por favor, se tiver. Então, sabe, a minha origem determina a minha essência. A minha essência era de uma pessoa não planejada. A minha essência era de uma pessoa rejeitada. A minha essência era de uma pessoa sem berço, não é? A minha essência era de uma pessoa que não tinha uma boa procedência. Agora a minha essência mudou. Eu sou uma pessoa planejada, eu sou uma pessoa de boa procedência. Eu nasci em berço de... Rapaz, comecei a me achar bonito. Como sabendo tudo isso, você olha para você e não gosta de você mesmo? É ou não é verdade?
Claro, quem não tem a revelação que eu tenho, né, pode até achar eu ou você feio, mas a verdade é que nós somos obra-prima das mãos de Deus. É ou não é verdade? Então, da onde eu vim determina a minha origem, a minha essência, não é? A terceira pergunta, para onde eu vou? Para onde eu vou determina o meu destino. Nós vimos lá, tem 3 cosmovisões básicas, né? O animismo, lá no Oriente, o secularismo, aqui no Ocidente, e o teísmo bíblico, não é? O animismo, você reencarna, nunca tem um fim. O secularismo morreu, pronto, acabou, ponto, final, não é? E o teísmo bíblico, tem essa imagem aí das 4 cosmovisões, das 3 cosmovisões? Acho que tem aí, né? E o teísmo bíblico nos leva para Nova Jerusalém, é ou não é verdade? Aleluia! Tem aí, mais para cima, o de cima. Aí, o animismo, né? Que a natureza, a energia, as forças nos regem, a gente está sempre sendo reciclado e volta melhor, não é verdade? Né? O secularismo, que o mundo é escasso, minha vida é escassa, está acabando, nada é eterno, então vamos aproveitar essa vida, acabou. E o teísmo bíblico, né? Que nós vamos para a cidade celestial, a Nova Jerusalém, Rua de Ouro. Dá glória a Deus aí. E outro ponto aqui, né, a última pergunta, é o que tem valor, né? Aí entra na questão do ídolo, que o pastor Beto falou aqui, não é? O que tem valor para mim, se torna um ídolo na minha vida, né? O que tem valor para mim, determina o meu esforço. Para onde eu vou, determina o meu destino. E determina também para que eu estou me preparando, não é? Tem pessoas que estão se preparando para a morte e deixar uma herança, porque eles vão faltar, então, não é verdade? Você se prepara para quê? Se você está se preparando para a eternidade, se você está se preparando para o encontro com o nosso Senhor, esse é a essência da santidade, sim ou não? A essência da santidade é me preparar para a eternidade. A noiva que está se preparando para um encontro com o noivo. Aí vem os componentes da santidade, porque daí faz sentido eu me separar do mundo, aí faz sentido eu me dedicar a Deus, e aí faz sentido eu ser prudente, porque aquele que está de pé tem que ter cuidado para não cair. Não é mais, eu vou morrer e no final da vida, sabe? Quando a pessoa não entende isso, ela pensa assim, mas, pastor, mas se no final da vida eu me arrepender, eu não vou ser salvo? Vai! Mas que tempo para se preparar melhor para a eternidade você vai ter numa cama de leito de hospital se você está doente? Ou na cruz? Você está entendendo? Que o meu destino determina isso, não é? Para onde vou, o meu destino, ou seja, para que eu estou me preparando? Então tem pessoas que acham que elas podem viver a vida doidada, não é? E no final, quando estiver quase morrendo, ela se conserta e vai embora para o céu. Sim, isso é possível. Mas que tempo você vai ter para se preparar, meu irmão? Lembra da parábola da grande festa? Quem entrar de qualquer jeito lá, o que vai acontecer com ele? Vai ser jogado para os verdugos, aonde ele vai ranger os dentes. Nós temos que estar, olha a parábola das 10 noivas, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas, perderam o momento mais importante da vida delas. Quando nós não temos esse discernimento, para onde eu vou? Isso claro na vida da gente. A gente acha que no final das contas a gente pode resolver o pecado e Jesus vai salvar a gente. Isso é possível, não estou dizendo que não é possível, mas não há tempo de preparação. Amém? Não há tempo de preparação. Isso é imprudência, não é? Se você vai casar e não está preocupado, temos a Ana, né, que vai casar agora, né? E ela já está preocupada com o casamento dela, porque tem uma preparação. Imagina se ela fala assim, não, sabe de uma coisa? Deixa que no último dia a gente vê como fica. Não é? Gente, está certo isso? Não está certo isso. Não é porque nós não entendemos
a nossa história dentro da história de Deus. E depois vem o que tem valor, que determina o meu esforço, determina o meu empenho, não é? O que tem valor para mim é meu ídolo. Quem tem que ser o nosso ídolo? Deus, não é verdade? Se o nosso ídolo não for Deus, nós caímos no pecado de idolatria. E hoje é muito comum, nós vemos pessoas se esforçando por coisas naturais, mas não se esforçam por coisas relacionadas a Deus. Você pode trabalhar cansado, mas não pode servir a Deus cansado. Você pode estudar para passar numa prova da faculdade cansado, mas não pode ler Bíblia e orar cansado. Você está me entendendo? Esse mundo é um mundo de cansaço. Esse mundo é um mundo de aflições. Se você esperar estar tudo certo para se dedicar a Deus, você tem a cosmovisão errada, não é? Você está ou no secularismo, ou você está lá no animismo, não é? Tudo no final, né, resolve sozinho. Não é verdade? Né? Entendeu? Você tem uma mente evolucionista e não uma mente criacionista. Né? Evolucionismo diz que as coisas explodiu, virou uma bagunça, e depois foi tudo ficando certo por si só. Não pode isso, né, gente? Misericórdia. Está amarrado, né? Fala assim, está amarrado. Então essas respostas estão em Deus e na história de Deus, você se achar dentro da história de Deus, amém? Então quando eu me acho no lugar, quando eu acho o meu lugar na história de Deus, eu vou achar essas respostas, não é? Entendeu? A mais fácil, né? De onde eu vim? Vim de Deus. Todo mundo sabe que veio de Deus aqui, mas às vezes não vive a identidade certa, porque não sabe quem é, não se prepara para o destino, porque não sabe para onde vai direito, não é? E vive uma vida de idolatria, porque de verdade não sabe de fato aquilo que deve ter valor na vida dele ou não. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você não pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Mamon, ou você vai servir a Deus, não é? E assim você vai desagradar a Deus para agradar a Mamon, né? Jeremias 5:1, coloca para nós aí. Jeremias 5:1. Aleluia, glória a Deus. Jeremias 5:1, por isso que eu atraso, ó. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem, observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade, alguém que busque a verdade, então eu perdoarei a cidade. Coloca na Almeida Revista Atualizada, por favor. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Lembra que quem estava aqui no sábado, a gente botou ali Curitiba, né? Entendeu? Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém se há um homem que pratica a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Irmãos, então entenda uma coisa assim, ó. O objetivo do Senhor é a reconciliação, amém? O sacrifício de Cristo na cruz, ele reconciliou todas as coisas com Deus, amém? E nós, como pequenos cristos, o nosso principal trabalho, o nosso principal ministério, isso é de todos, tá bom? É o ministério da reconciliação. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia as pessoas que semeiam contenda entre os irmãos, porque Ele morreu por pessoas, e para que elas se reconciliassem com Deus e umas com as outras, e tem pessoas malignas, malvadas, mal intencionadas, que semeiam contendas, que falam mal uns dos outros, só pelo simples prazer de satisfazer a sua vontade de falar, em função da sua discordância, da sua indignação, da sua ira, da sua raiva, da sua insatisfação, e sai jogando essa podridão para tudo quanto é lado.
É ou não é verdade? A Bíblia diz que Deus detesta gente assim. Por quê? Porque o grande ministério de Cristo é a reconciliação. E nós devemos reconciliar todas as coisas com o Senhor, não só pessoas, né? Nós devemos reconciliar todas as áreas da sociedade de Jesus. Vamos dar um exemplo, não é? A política no nosso país tem uma boa fama ou uma má fama? A política é um ambiente bom ou um ambiente ruim? Por quê? Porque está separado de Deus. Nós temos que reconciliar isso com Deus. Amém? Né? As artes, né, são coisas, em geral, hoje, né, na atualidade, boa ou ruim? Ruim. O pastor Beto foi no museu. Qual museu mesmo, pastor Beto? Traz um relato breve aqui, que ele me passou ali, rapidinho. Quer pegar o microfone aqui? Não quer? Consegue falar alto aí? Então pode falar alto aí. Pensa, gente, as artes, elas não estão reconciliadas com Deus. Não é verdade? Não é? E Deus deu autoridade a Cristo até que Ele coloque todas as coisas debaixo do seu. O que significa pé? Domínio, controle, autoridade. Onde pisar a planta do seu pé te darei por direito. Não é? Nós estamos retardando a volta de Cristo. Porque nós não estamos reconciliando as coisas. É ou não é verdade? Reconciliar as coisas com Cristo. Não é? Ah, não, isso é do diabo, meu irmão. Nada nessa terra do diabo. Nós vamos amarrar esse valente, pegar tudo de volta para Cristo, reconciliar essas coisas com Cristo. Sim ou não? Não é? Então nós temos que reconciliar. Mas como que eu vou reconciliar? Encontrando qual é a minha posição. O Senhor, Ele dá a volta pelas ruas de Jerusalém. O que acontece nas ruas de uma cidade? Acontece tudo o que é preciso acontecer para que uma sociedade exista. Comércio, arte, política, sim ou não? Não é? Tudo. E Ele busca encontrar em cada um desse lugar homens que pratiquem, não só homens, né, o ser humano que pratica a justiça e que busque a verdade, a fim de quê? A fim de que haja perdão. Aleluia. A fim de quê? A fim de que haja perdão. E quanto mais perdão houver, mais as vidas vão se reconciliar com o Senhor. Você está entendendo? Porque se nós começarmos a trazer de volta para Cristo essas coisas, né, que se perderam por causa do nosso pecado, as pessoas serão influenciadas de uma forma positiva e elas virão para Cristo. Dá uma glória a Deus aí? Não é? Então aqui, eu entendo aqui que existem duas posições importantes. A primeira posição aqui de intercessor, amém? Nós temos que pedir perdão pelo pecado do povo. Né? Qual a oração mais forte, mais eficaz para impedir a ação do diabo? Está amarrado ou me perdoa pelo pecado desse povo? Você não vai achar uma vez na Bíblia alguém orando, está amarrado, está repreendido. Você não vai achar. Mas você vai achar um povo sendo liberto da ação do inimigo quando alguém se levanta para pedir perdão pelo pecado daquele povo. Foi assim que o povo saiu do Egito. Foi assim que Daniel, pelo discernimento, começou a orar a Deus, começou a pedir perdão e Deus tirou eles do cativeiro. Você está entendendo? Esse negócio de estar amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Gente, você não vai achar na Bíblia isso. Não é? Quando que isso funciona? Num caso específico de possessão, o Exu Mirim entrou no Rodrigo, começou a se debater muito, isso
o desconforto estava para expulsar o demônio que estava nele. Aí, você pode falar assim, não te mexe, em nome de Jesus, fica quieto em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, não interessa. Qualquer ordem que ele entenda que é para ele parar de fazer o que ele está, aí pode ser. Mas tirando esse contexto, essa oração não tem valor nenhum. Nenhum. Você está entendendo? Pastor, eu vi um demônio na minha casa. Amarra ele ali, ele vai ficar ali. Diabo, sai daqui em nome de Jesus. Assim como eu expulso um demônio de um corpo de uma pessoa, eu expulso um demônio de um lugar. Mas o que dá acesso a demônios, a lugares e pessoas, a ponto de ele ser visto por alguém? Porque eles estão, mas não pode ser visto, não é verdade? Se você começar a ver demônio, meu irmão, cara, tem pecado aí. Às vezes é pecado que foi cometido naquele lugar que maculou aquela terra precisa ser sarada. Como que se sara uma terra? Se o meu povo chama pelo meu, peça perdão pelo que foi cometido ali. O meu irmão mais velho, ele comprou um terreno que era uma casa de macumba, né? Aí, né, eu fui falar com o meu pastor, falou assim, a gente tem que desenterrar macumba para os diabos saírem dali. Eu falei, ô César, você é burro mesmo, né, César? Porque o meu pastor me tratava assim, né? Perdeu nada comigo não, né? Misericórdia. Que negócio é esse de enterrar macumba, César? Vamos lá pedir perdão pelos pecados. Agora aquela posse daquela terra do teu irmão, ele comprou aquilo. Vamos então lá junto com ele e vamos se arrepender. E quando a gente se arrepende, Deus vai sarar aquela terra. Lá eu já pensando em pedir uma picareta emprestada para os Marquinhos, pedir para Deus me revelar onde é que está as macumbas, vai tirar de lá. Rapaz, vai ser burro assim no inferno, não é verdade? Porque tem crente que vai para o inferno, meu irmão, porque não tem discernimento das coisas. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e também erramos por não conhecer o poder de Deus, amém? E segundo, né, esse texto aqui, primeiro, todos nós temos que estar intercedendo pela nossa terra, amém? Cidade, estado, nação, mundo. E o segundo é a sua posição, onde que Deus quer você, aonde que Deus quer você. Irmãos, o termo adoração na Bíblia, no Antigo Testamento, que é avodá, ela fala de trabalho, fala assim, trabalho. Então eu entendo que ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade é eu descobrir espiritualmente em Deus, na história de Deus, qual é a minha vocação, e ali eu fazer o trabalho que Ele mandou fazer para adorar o Senhor, para glorificar Ele, entendeu? Nós devemos trabalhar para glorificar a Deus, amém? Seja o trabalho que for, não existe secular, amém? Não, tudo é de Deus. O meu trabalho, por muito tempo eu usei esse termo, meu trabalho secular, ela tal. O que é secular? Secular quer dizer algo que Deus não está, algo que a igreja não se envolve. Esse é um movimento maligno para trancar a igreja dentro da religião. Existem 7 áreas da sociedade. Quantas? A familiar é a primeira, a religião, independente do número, a familiar, a religião, a educação, o governo, a mídia, as artes e a economia. A família fala do lar, a religião fala da igreja, a educação fala das escolas, cursos, o governo fala da política, a mídia fala da comunicação, as artes fala de entretenimento e esportes, a economia fala de negócio, comércio, ciência, tecnologia e outras coisas que movem a economia, não é verdade? A indústria, tudo começa pela indústria, não é verdade? Né? Alguém vê uma necessidade na sociedade e quer resolver aquele problema, então vai buscar tecnologia, vai desenvolver uma tecnologia, uma solução para aquele problema. Isso move a economia, não é verdade? Então, o secularismo trancou a igreja dentro da religião.
Então, para mim servir a Deus, eu tenho que ter uma função dentro da igreja. Se eu não tiver uma função dentro da igreja, eu não sirvo a Deus. Então Deus, para reconciliar o mundo com Ele, Deus quer reconciliar as famílias com Deus, sim ou não? Então tem que ter pessoas com essa visão correta para trabalhar dentro das famílias, dando a visão certa do que é o casamento, do que é a criação de filhos, por que devemos ter filhos, qual o objetivo do casamento para Deus, e ajudar as pessoas a ver esse propósito. Então, na verdade, não é? Existe função de homem, função de mulher, função de filho, sim ou não? Sim. Só que hoje as famílias são disfuncionais, porque o homem não funciona como? Estava lá, né, na quinta-feira falando com o Edinho, com o pastor Marquinhos. Meu irmão, o homem tem que ser macho alfa, não é verdade? O Edinho tem uma revelação de homem que não quer ser macho alfa, e depois pergunto para ele em off que ele vai dar para você, o que o homem que não é macho alfa tem que fazer. Ele tem uma revelação para compartilhar com os irmãos. Depois, só quem tiver coragem, depois do curso, pergunta para ele. Entendeu? Né? Sabe, né? O homem então tem o papel da provisão, da proteção, da liderança, da direção, sim ou não? A mulher, ela tem o papel de estabelecer os vínculos dentro de casa, a organização e a nutrição, sim ou não? Mas o que mais a gente vê é homem que não se prepara para prover, para proteger e para direcionar. O que mais a gente vê é mulher que não se prepara para criar vínculos, para botar uma casa organizada e não se preocupa com a nutrição daquela família. Né? Quantos homens dizem, mas meu pai não me ensinou a trabalhar e agora eu tenho dificuldade de prover minha casa. Minha mãe não me ensinou a cozinhar, então eu não gosto de cozinhar. Meu irmão, gente, olha, a tragédia da nossa sociedade é que mulheres declaram isso e acham que está certo, que homens declaram isso e acham que está certo. Gente, que visão que a gente tem de casamento, de família. Precisamos de gente chamada para vencer o desafio de fazer da sua casa um modelo, porque só uma casa assim vai experimentar as bênçãos de Deus, amém? Senão não experimenta, para poder ajudar os outros. A igreja, meu irmão, a religião, o que precisa de gente crente para influenciar as igrejas hoje? Tem muita igreja mal encaminhada, meus irmãos, não são poucas, são muitas. Tem muito fogo estranho no altar. A igreja precisa ser remida. Gente, o grande problema da sociedade hoje, sabe por que a sociedade está assim? Porque a igreja não está remida. A igreja é a luz do mundo, o sal da terra. Só que se o sal perde o gosto, as pessoas vão passar e vão pisar nela, não é verdade? O mundo ridiculariza os crentes hoje, humilha, pisa nos crentes hoje. Por quê? Porque a igreja não está remida. Por que a igreja não está remida? Porque nós não prestamos atenção nessas coisas. A gente quer mais reteté e rodopiar dentro da igreja, nada contra isso, cada um com o seu ministério, não é verdade? Entendeu? Mas a base de tudo, seja qual for o dom, é a palavra. Amém? A base de tudo é a palavra. A educação, hoje nas escolas, hoje, meu irmão, cada vez que eu levo minha filha na escola, eu vou orando por ela. Por quê? Porque daqui a pouco ali vão ensinar que ela pode namorar com uma menina. Você está me entendendo? Eu fico preocupado se o menininho, na hora que ela for no banho, não vai abusar ela. Acabou o tempo que a gente deixava os filhos na escola. Quer dizer, eu nem vivi esse tempo. Não é? Se alguém viveu aqui, você teve sorte. Que os pais levavam o filho para a escola e ficava tranquilo, lá estão seguros. Meu irmão, isso não existe mais. Por quê? Porque a igreja não é luz para o mundo, não é sal para a terra. Não é verdade? O governo nem se fala, né, meu irmão? Entendeu? Tem até crente que fez o L, meu irmão. Pensa que desgraça. Você está me entendendo? E tem crente que fala assim, não, eu não me envolvo esse negócio de política aí, pastor, que isso aí não é coisa da igreja. Quem se preocupa com política não tem esperança em Jesus.
Nós perdemos no ano passado, 2022, mas 6 pessoas por causa disso aí, né? O grande motivo foi porque antes de começar a nossa convenção nacional, tivemos um ato cívico, onde Bolsonaro subiu e nós oramos por ele, os pastores oraram por ele, e aí eles estão dando altar para político. Não tinha nem começado a convenção ainda. Fizemos o que a Bíblia manda, orar pelos governantes. Mas tem crente cabeça dura ainda, que não quer remir as coisas. Na mente deles, eles não querem amarrar o valente que domina a política e tirar da mão do valente, tem que deixar lá. É um comportamento escapista, em função de uma visão animista. Você está me entendendo? Não é? A mídia, a comunicação, na verdade, mesmo hoje a gente vê TV. Ver TV em si não é pecado, mas ver algumas coisas que o pessoal escuta e acreditar, meu irmão, além de pecado, é burrice. Não é verdade? Por quê? Porque a mídia está infestada de gente ruim. Nós temos de gente com chamado para essas áreas. Deus quer encontrar lá alguém que pratique a justiça, alguém que busque a verdade. Deus quer encontrar em cada uma dessas áreas. Para quê? Para que Ele perdoe. E quando Deus perdoa, a dureza do coração daquelas pessoas começa a cair, as fortalezas começam a cair, e começa a haver ali corações que vão se render ao Senhor. Por que Jonas fugiu? Porque ele sabia que aquele povo era um povo ruim, mas se ele fosse para lá, e ele como um justo tivesse lá, e ele como alguém que falasse a verdade tivesse lá, Deus ia perdoar aquele povo e eles iam se converter. Mas Jonas era ruim, não queria. E ele, fugiu de navio e voltou de peixe. Não é verdade? As artes. Tem um ditado que diz que a vida imita a... Isso é uma verdade, né? Olha a tristeza ali, é o relato do pastor Beto. Meu irmão, quando eu lia gibi quando era criança, rapaz, eu queria subir em árvore, eu queria dar pulo, eu queria ser forte, eu olhar para o meu músculo, não é verdade? Rapaz, se meus filhos verem gibi hoje, vão querer ir. Tá doido? Tá amarrado, já pensou? Que desgraça, vou até tomar café frio. Melhor tomar café frio que ver uma coisa dessa. E na economia, irmãos, por que a gente sofre com juro aí? Porque não tem gente justa lá, não tem gente que defenda a verdade lá. E quando eu descubro o meu lugar no Senhor, segundo Jeremias, o que o Senhor quer de mim? E isso, irmãos, é uma vida com Deus, é você olhar para a história de Deus e se conectar nela, amém? Tem várias pistas, né? Eu sempre gostei de ensinar. E eu cheguei um tempo na minha vida que eu falei assim, rapaz, se eu for professor, eu vou trabalhar com alegria todo dia. Porque eu gostava de ensinar. Eu me sentia bem ensinando. Você está me entendendo? Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, tinha dias assim que eu só ficava no afazer do laboratório mesmo, né? Mas tinha dias quando tinha estagiário, eles botavam eu para orientar o estagiário. Rapaz, aquele dia, parece que meu dia passava voando. Terminava o dia, eu não estava cansado, não estava estressado. Cara, eu descobri que se eu quisesse ter uma vida boa, fazendo uma coisa que não ia ser um peso na minha vida, eu tinha que partir para a área de ensino. Esse era o meu caminho. E como eu trabalhava na área de química, eu juntei o agradável, que era ensinar, com o útil. Já estou aqui, já domino a área, faço licenciatura em química e vou dar aula de química para as pessoas. Olha que maravilha! Não é verdade? Não é? Então, me preparei para isso, fiz vestibular, passei, entrei na faculdade. Só que
A minha vocação era o ensino. Mas eu descobri que o lugar que Deus queria que eu ensinasse, embora precisa de gente nas escolas, viu? Na educação precisa de gente lá, que defenda a Deus lá. Eu me lembro que numa aula de mineralogia, né, o professor falava lá da criação do mundo, do Big Bang, de onde surgiu os minerais, como é que, né, aquela coisa toda, para falar dos minerais da Terra, ele tinha que se reportar, né, ao universo, aquela coisa toda, e ele ridicularizava os crentes. E teve um dia que eu não aguentei isso, eu debati com ele na sala de aula. Mas não tinha ninguém que defendesse aquilo lá. E eu estava sentindo mal já com o senhor, porque eu não estava falando nada. Eu falei assim, hoje eu fui para a aula aquele dia, se ele falar alguma coisa, eu vou contrapor. E ele falou, contrapus forte, entendeu? Não é? E nunca mais, pelo menos quando eu estava em sala de aula, nunca mais falou. Você está me entendendo? Ele quis me ridicularizar. Eu falei, então, se tu crê nisso, tem que acender uma vela para o King Kong, porque ele é teu Deus, ele é teu rei. Comecei a ridicularizar também. E para ridicularizar eu era bom, meu irmão. Eu tinha um sarcasmo dentro de mim e até hoje eu tenho que controlar ele. Você está me entendendo? Né? Meu irmão, e aí foi. Eu falei assim, eu não vou calar. Eu pensei, eu não vou calar a boca. Se ele não calar a boca, não vai ter aula. E ele calou a boca para ter aula. Acabou, nunca mais. Não converteu, mas nunca mais falou mal do meu Senhor e da igreja dentro da sala de aula. Claro que precisa de gente lá. Só que eu descobri que meu lugar não era lá. Meu lugar era onde? Meu lugar era na religião, na igreja. Sim, eu vou ensinar. Mas eu vou ensinar o quê? Dentro da esfera da religião. Dentro da igreja. E quando você descobre o seu lugar, e você então se empenha para fazer esse trabalho, porque você descobriu a sua vocação espiritual, aí você se torna um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor procura, e já passou da hora dele encontrar isso dentro de você. Amém? Então, meus irmãos, eu quero, né, que essa palavra sirva para despertar você para essas coisas. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Comece a buscar o que Deus tem para você. Mude a forma de ver as coisas, para que o Senhor transforme a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor, obrigado por este momento onde estamos aqui, Senhor. O Senhor me deu a oportunidade de alguma forma relembrar os irmãos aquilo que nós aprendemos na nossa conferência.